Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. E aqui todas as semanas vemos as histórias que nos são trazidas pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. E atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história de número 26, e o título é Assistência Espiritual. Todos nós somos merecedores e necessitados de assistência espiritual. Mas a assistência espiritual, ela tem vários níveis, e isso depende do nosso mérito. Quanto mais estamos empenhados em aproveitarmos a nossa reencarnação para buscar cumprir as leis de Deus, usando bem o nosso livre-arbítrio, mais assistência recebemos. Mérito, não é? E a história de hoje vai nos falar de Constantino Saraiva, nosso personagem, Constantino Saraiva. Ele trabalhava como médium, muito conhecido no seu trabalho mediúnico, e embora o seu tempo e as suas possibilidades materiais fossem pouco, ele tinha pouco tempo, porque ele trabalhava muito, e tinha pouco dinheiro, era uma pessoa de poucas posses, no sentido mesmo, nem é posses de propriedade, posses de dinheiro para viver. Desculpa. Ele conquistara muitas amizades. Vejamos, então ele tinha uma mediunidade que era conhecida já em muitas partes, eu não sei porquê, mas essa história me trouxe à mente o próprio Chico Xavier. É uma história que em tudo cabe muito bem se colocarmos aqui Chico no papel desse médium. É claro que se fossem os espíritos contar histórias que envolvem pessoas que ainda estão encarnadas, eles muitas vezes trocam os nomes, que é para não associarmos, porque expõe a vida da pessoa, não é? Mas vamos ver se ao final concordam os amigos comigo ou não, e depois coloquem nos comentários se concordam que poderia ser o nosso Chico. Não que isso tenha algum tipo de relevância maior, ou de relevância nas nossas reflexões, porque a história por si só já se mostra meritória para isso, mas só como curiosidade mesmo. Então vejamos lá. Então, Constantino Saraiva, ele era um médium muito conhecido, de uma excelente produção mediúnica, e embora ele não tivesse muito tempo, porque ele trabalhava muito na sua profissão, e trabalhava muito como médium. Ele tinha muitos amigos, que naturalmente tinham muitas expectativas em torno de seu nome. E nós vamos entender melhor por quê. Toda missão útil, porém, encontra obstáculos nos lugares onde a luz não foi recebida pela maioria dos corações. E Constantino, dada a ampliação natural das suas responsabilidades, tornara-se alvo de forças inferiores no invisível e no visível, ou seja, junto a encarnados e desencarnados. E sempre os encarnados vão ser influenciados por esses desencarnados também, que ainda estão em zonas vibratórias sombrias, não é? Então ele lá, claro, nós sempre costumamos comentar, não é? Um trabalhador da seara de Jesus tem sempre um alvo, sabe o alvo? Na frente, sempre é um alvo. E muitas vezes esses irmãos equivocados, esses irmãos ainda desviados, afastados de Deus, temporariamente sempre,
buscam trazer obstáculos, buscam criar armadilhas para fazer o trabalhador cair, e é lógico, desta forma, buscam atrapalhar o trabalho do alto, junto a nós pequeninos aqui encarnados no mundo físico. Companheiros encarnados seguiam-lhe os passos, ansiosos por saber se dava testemunho pessoal das verdades de que se constituíra instrumento. Ou seja, ficavam lá, será que ele é bom mesmo com as mensagens que ele traz? Claro, os espíritos o usam como instrumento para dar mensagens, psicofonicamente, não é? Que o médium, que o espírito fala através do médium, a psicofonia. Então, os espíritos falavam coisas muito moralizantes e eles ficavam lá vigiando. Será que ele faz isso mesmo? Que é pregado através da sua própria palavra como médium? E as entidades vagabundas, deslocadas do vampirismo pelos espíritos superiores, a se fazerem sentir por intermédio dele, anotavam-lhe as mais insignificantes atitudes e não lhe perdoavam a decisão de manter-se firme na fé, apesar de tropeços ou tempestades. Ou seja, ele era médium de reunião mediúnica e, além de ser usado por mentores para expressar mensagens belíssimas, moralizantes, também era usado como médium de entidades sofredoras, e aqui é destacado entidades vampirizadoras, que estão ali vampirizando as energias de outros encarnados. Eram então levados esses espíritos para as reuniões mediúnicas e falavam através do nosso Constantino. E é claro que buscavam conhecê-lo mais a fundo para ver se faziam cair. E assim não haveria mais esse instrumento através do qual os espíritos fossem levados ali a se comunicarem. Continua o nosso irmão X contando. Criou-se assim, em derredor do médium, em torno de Saraiva, considerável bagagem de lutas. É de justiça, contudo, advertir que esse movimento hostil não derivava apenas do psiquismo de Constantino, mas para combater o venerável Fanuel. Vai lembrar Emmanuel? Aqui. Fanuel, o espírito sábio e benevolente que ministrava substanciosas lições por meio de suas faculdades. Então, não era só Constantino que era alvo dos espíritos inferiores. Também o seu mentor era alvo. Ora, se eles derrubassem Constantino, também, por extensão, derrubariam o Fanuel, que não teria mais um instrumento para se comunicar. Os malfeitores desencarnados desenvolviam todos os recursos de insinuação, a maledicência. Recebia Saraiva propostas, insinuação, sim, essa maledicência, mas não só aquela. É fácil insinuar maledicência, né? Esses pensamentos de crítica que muitas vezes esses espíritos insuflam em mentes invigilantes, né, de quem está em torno da pessoa avisada, vamos dizer assim. Recebia Saraiva propostas de salários vultosos, convites para mudar de situação. Ele era pobre, lembra? E como não vingasse a sugestão do ouro, tentaram o trabalhador no capítulo do sentimento. Feriram Constantino nos sonhos mais íntimos do coração, mas, preparado contra os convites da luxúria, resignou-se o médium
E a máquina de serviços continuou sem perturbações. E como é que a pessoa pode se precatar da luxúria? Optando pelo celibato. E foi isso também que o nosso Chico fez, né? E lembrando aqui que uma vez perguntaram a ele: Chico, e quando você era visitado exatamente por isso, né? Pelos desejos, pelos hormônios, o que você fazia? E ele respondeu: eu corria, meu filho, eu corria, porque a atividade física também, o esporte, não é? Também vai trabalhar essa região genésica, assim como a sexualidade também, as atividades de esporte, as atividades físicas também trabalham esse centro de força. E continua, quer dizer, ele optou então pelo celibato. Tal serenidade, todavia, não vinha à superfície por conquistas dele próprio, mas porque Fanuel montava guarda ativa e permanente, cooperando na integridade e desdobramento da tarefa. Ou seja, porque o nosso Constantino era um médium, vamos dizer assim, precioso no seu serviço, então havia este cuidado para protegê-lo, e protegendo no sentido mesmo de proteger o trabalho que se dava por seu intermédio. Por seu intermédio, não, por seu intermédio. Bom, tal serenidade, então, não se dava superficialmente, ou seja, só por conta do nosso Constantino, mas Fanuel montava guarda, protegia essas aproximações hostis de espíritos inferiores, protegia. O que aconteceu? A situação caracterizava-se por notável harmonia quando, vai chegando a hora da prova, né? Os adversários gratuitos prepararam sutil cilada em que o médium seria vítima das próprias intenções. Como que isso se daria? Vamos ver. Grande número de confrades de populosa cidade, ou seja, pessoas do movimento espírita, realizava valioso empreendimento para a difusão do espiritismo evangélico. Olha, empreendimento para a difusão poderia ser o quê? Construção de uma instituição espírita, não é? Poderia. Mas a ambição e o egoísmo, a breve tempo, uniram-se, não é? Que se uniu? A ambição e o egoísmo uniram-se como dois monstros na empreitada dos obreiros desprevenidos de fazer esse empreendimento, que é a palavra mesmo que ele usa. A obra ameaçava ruir. Estavam, vamos dizer, né, com essa empreitada de construir uma instituição. E é aquela história, né? E não é difícil vermos isto, e não é só porque é movimento espírita, são os seres humanos deste mundo, aquele lugar onde tem muito cacique para pouco índio. Então, todo mundo quer ter a primazia do destaque, quer aquele que é o que vai indicar, o que vai fazer, o que vai determinar. Isto cria muita confusão. E ele vai dizer aqui, olha, envenenados de personalismo destruidor, levantavam armas de armadilhas, traição, leviandade, através de tribunais e secretarias. Aí vem demandas, exigências, faz muito parecer que é a construção de uma instituição. A obra generosa transformara-se pela invigilância da maioria num grande movimento de ambições comercialistas. Então,
foi perdendo aquela característica que deveria ter de uma obra entre irmãos para construir um espaço importante para a divulgação do Espiritismo, para a divulgação do Evangelho. Então, a obra generosa transformara-se pela invigilância da maioria num grande movimento de ambições comercialistas. Inegavelmente havia ali, como em toda parte, trabalhadores honestos e sacrificados, mas qualquer solução justa só poderia resultar de uma cooperação geral. Então, não adianta nós termos um grupo, não é, que esteja todo caminhando junto, se temos ali minando esse trabalho de esforço conjunto, sendo minado por certas pessoas que estão aí, não é? Ou eu me destaco ou eu atrapalho. Né? Eu tenho também um ditado que eu gosto muito, que diz: muito ajuda quem não atrapalha. Então, tem pessoas que ou é do meu jeito ou atrapalham, fato. Criam obstáculos, criam dificuldades. Nessa postura, imagina como é que a situação vai se tornando vibratoriamente densa. Não tem como não, não é? Inegavelmente, então, haviam certas pessoas que estavam vibrando positivamente, fazendo positivamente, mas a questão era geral, não podemos nos apoiar ou apoiar uma obra em poucos. Tem que haver este apoio geral. No auge da luta, os irmãos infelizes da zona invisível lembraram o Saraiva. Não seria chegado o momento de lhe inutilizar as energias, desferindo golpes no instrutor espiritual? Ora, se inutilizamos o médium, desferimos golpe no instrutor espiritual, que no caso era o nosso Fanuel. Alguém chegou mesmo a declarar sutilmente: desses irmãos infelizes desencarnados, insinuaremos a vinda do Constantino. Quer dizer, eles iam assim: olha, convida o Constantino para vir falar. Vai lá, convida o Constantino. Vamos. Aí os encarnados, né? Vamos lá convidar o Constantino. Sempre vem, não é, com seu mentor, não é? O que isto pode acontecer? Vamos ouvi-lo? Quem é que está com a verdade? Quem é que está certo? Olha, ainda iam botar o médium com o espírito nesta furada de partidos, né? Porque às vezes acontece isso, não é? Este movimento espírita, que pode ser de uma instituição, pode ser de casas de uma cidade, de casas de um estado, ou mesmo num âmbito maior. Fica parecendo que existem partidos. E realmente, se não estamos unidos, estamos partidos. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, e que precisamos, né, Jesus diz, precisamos ser como um feixe de varas, exatamente para que o movimento não se parta. Um pode se partir, mas um feixe de varas não se parte. O Dr. Bezerra diz: juntos somos união, separados uns dos outros, somos apenas pontos de vista. Esse é o Dr. Bezerra, maravilhoso sempre. Então, vamos sugerir, insinuar mentalmente que eles chamem o Constantino. E se chamarem, quando Constantino estiver lá, chamam o Fanuel. Olha, gostaríamos de ouvir Fanuel para nos esclarecer. Aí o Fanuel vai falar para a generalidade quando a situação está partida. Fatalmente alguém vai querer que ele mostre quem está certo e quem está errado. Então é difícil atender a generalidade onde há tantos descontentes. Estabelecida a impressão nervosa nos culpados, ou seja, alguém vai ficar melindrado, vai enfiar a carapuça,
Entraremos a dominar os incautos e promoveremos atritos fortes. É de esperar que o escândalo tome proporções devastadoras. E, em seguida, Saraiva há de procurar quem lhe exaltou as qualidades de peão, ou seja, perturbação a granel, perturbação geral, que ia decorrer em virtude da visita do Constantino Saraiva, porque eles iam chamar o espírito a dar esclarecimentos. E aí, aproveitando que os ânimos mentais já estão, né, já estavam fora de prumo, iam colocar aquilo que se diz, né, iam colocar fogo no parquinho, iam criar mesmo, procurar criar ali um momento de caos. Riu-se o grupo gostosamente, os infelizes do mundo invisível, e então colocaram o plano em andamento. Daí a dias, Constantino foi convidado a visitar a grande cidade onde lavrara a confusão lastimável. Então, onde acontecia lá toda essa confusão. Consultaram o chefe de serviço quanto à licença. E como não houvesse embargos de qualquer natureza, Saraiva podia partir no momento que fosse necessário para estar lá naquela cidade. Constantino, porém, nosso Constantino Saraiva, assoberbado de obrigações diversas, não desejava empreender a viagem estafante, cansativa, mais de 1.000 quilômetros de estrada de ferro, e manteve-se no retraimento que lhe era peculiar. Ficou quietinho, deixa para lá, não, isso é muito cansativo. Os malfeitores, contudo, desejavam atingir seus fins e sugeriram sutilmente que se oferecesse a Saraiva homenagens espetaculares. Vaidade, meu pecado favorito, diz o personagem do filme O Advogado do Diabo, com Robert De Niro e o Keanu Reeves. E fala exatamente sobre as fraquezas humanas e o quanto isto nos causa, pode nos causar mesmo gigantescos problemas, quase mesmo tragédias na nossa vida. Então, eles sugeriram às pessoas da cidade, já vendo que o Saraiva ia dizer que não, que eles iam fazer homenagens ao Saraiva, iam homenageá-lo de uma forma espetacular. Mais alguns dias e Constantino soube pelos jornais que lhe preparavam recepção de grande vulto. Reunir-se-iam os companheiros de lugares sociais honrosos, cada solenidade congregaria número considerável de admiradores e amigos, ou seja, seriam várias solenidades onde ele seria homenageado. Ele não queria ir, né? Mas, de repente, mudou de opinião. Constantino, que não conhecia as tramas e os dramas distantes lá desta cidade, comoveu-se ao extremo, já que se tratava de movimento tão honroso e tão distinto, iria sim se colocar nesta empreitada de sacrifício para ir a esta cidade sem mais hesitação. Orou, meditou. Fanuel aproximou-se e recomendou vigilância. Mas, pensou o nosso Constantino, não era essa
Entretanto, a advertência comum de todos os dias, olha, vigilância, ora, vigilância. Aí apareceu isso, o que ele disse? Ora, vigilância. Tipo, então, tudo bem. É o de todo dia. Cheio de emoção, o médium não percebia que fora beliscado pela vaidade de criatura falível. No seu modo de entender, devia sacrificar-se, correr ao encontro dos seus irmãos de fé. Não se organizavam homenagens em sua honra? Longe de recordar que semelhantes preitos de homenagens deviam conferir-se a quem de direito, quem seria essa pessoa? A começar por Jesus Cristo, sim, tivesse que ter alguém homenageado. Isso serve tanto para todos nós com tarefas no movimento espírita e na vida, né? Tarefas no bem, mas muito mais dentro mesmo do movimento, que todo o trabalho do bem pertence ao Cristo, pertence a Deus. E como Jesus está à frente do planeta Terra, falamos do Cristo. Sendo assim, não é nosso, é dele. Quem é homenageado? É ele. A quem devemos agradecer? A ele. Então, a começar por Jesus Cristo, e não a ele, Constantino, operário, e no meio da tarefa ainda, ignorando se lhe chegaria a termo, ou seja, ele estava na tarefa, mas não tinha acabado ainda. Nem de se dizer, olha, terminou muito bem a tarefa. Não terminou, não se sabia se ia terminar. Começou por antever, olha só, tadinho, começou por antever as demonstrações de apreço, os aplausos gerais, e iniciou providências imediatas. Ou seja, já estava ali embevecido de ser homenageado, né, de ser exaltado. Lembrando que Jesus falou sobre isso, não é? Quem se exalta será humilhado, e os humilhados serão exaltados. Reconhecendo-lhe a perigosa atitude mental de vaidade, Fanuel procurou socorrê-lo por intermédio do chefe de serviço. Ele trabalhava, lembrando que o nosso Chico trabalhava numa repartição pública. O chefe de serviço sabia muito bem da projeção do trabalho espiritual dele. Então, Fanuel foi lá falar à mente do chefe de repartição de Constantino. Na manhã em que deliberou o contrário, ou seja, ele tinha decidido que não ia, mas na manhã que ele decidiu, não, eu vou sim. Vamos fazer tantas coisas bacanas, eu vou sim. Vou lá prestigiar o que eles vão me prestigiar. O rapaz procurou o diretor de trabalho e pediu humilde, doutor, mudei de opinião relativamente à viagem e desejo o favor que me dê a licença. Avisado intuitivamente por Fanuel, o chefe da repartição respondeu: não me oponho aos teus desejos, mas olhe que as necessidades do serviço também mudaram. Seria difícil autorizar a tua ausência agora. Não seria possível adiar o projeto? Mas, doutor, tentou fazer o chefe mudar de opinião, não é? Os companheiros prepararam-me grandes festividades para as quais, naturalmente, despenderam recursos e receio passar por ingrato. Além do mais, creio que precisam da minha colaboração nas dificuldades e sofrimentos que estão vivendo neste momento e não desejo parecer indiferente. O chefe, então, observou e disse: não tenho interesse em desviá-lo de obrigações que considera sagradas, mas sou de parecer que deve ponderar as próprias disposições. Se pretende viajar em tarefa de auxílio, não esqueça da vigilância. Onde a razão
Ele vai fazer essa pergunta, olha só. Onde a razão de festivais e homenagens? Onde? O regozijo não mora em companhia da angústia, porque antes ele disse que os companheiros estavam lá angustiados, ele tinha que ir lá ajudar. Mas espera aí, não estavam angustiados? Como é que agora estão se regozijando, felizes, fazendo homenagens e festas? Estão angustiados ou estão festivos? Estão angustiados, mas quando eles chegaram ficaram festivos? Estranho, não? Olha só como realmente o chefe estava ali sendo intuído que ele refletisse que aquilo não estava fazendo sentido. O médium fora sacudido pelas forças da verdade, mas não despertou. Fanuel fazia o possível para acordá-lo. Acordá-lo, pô, percebe? Cilada. Mas perdia os melhores esforços. Os dias continuaram registrando a insistência de Saraiva e a natural esquivança, ou seja, a natural, o chefe tentava fugir, né, tentava não responder, tentava ganhar tempo, até que, notando o chefe a firme resolução do rapaz, não quis parecer tirânico e acabou por dizer-lhe: pois bem, Saraiva, pode ir, quando julgar conveniente. Você é dono de sua pessoa e cada qual deve conhecer as obrigações próprias. Obtida a permissão, então, o médium tomou as primeiras providências. Nesse meio tempo, registrava-se grande contentamento dos adversários gratuitos e enorme preocupação dos amigos sinceros de Constantino. A escola de Fanuel na esfera superior começou a ser visitada por companheiros esclarecidos, desejosos de informação sobre o assunto. Então, Fanuel tinha uma tarefa no mundo espiritual, e aqui eles chamam, né, de escola, e ele começou a ser visitado por espíritos bons que queriam saber, né, como é que estava lá se dando essa situação. Um velho amigo, desencarnado também, não é? Aqui vamos falar do que está acontecendo, então, no mundo espiritual. Um velho amigo perguntou ao respeitável mentor: não seria, seria crível, ou seja, é possível que Saraiva deite a perder o patrimônio tão considerável, inclinando-se à aventura dessa ordem só por causa de homenagens barulhentas e exaustivas? Ele vai ameaçar isso tudo por causa disso? E Fanuel respondeu: não é bem isso. Constantino sempre confiou em minha assistência. Tal como a maioria das criaturas, ele não compreenderia nosso auxílio fora da velha ternura terrestre a exprimir-se em palavras doces. É claro que ele também é espírito e tem suas responsabilidades. Poderá entender plenamente os espíritos infelizes que estão armando isso tudo, que tentam atingi-lo, mas antes disso não lhe negarei assistência fraternal. Ou seja, ele vai deixar que a prova se dê e o Constantino vai lá fazer as escolhas, como está fazendo a escolha de ir. Mas antes dele cair, antes que ele caia, se ele continuar lá adormecido, sem prestar atenção, entra em campo essa assistência espiritual do Fanuel e vai tirá-lo de lá. Nós não sabemos ainda como é que isso vai acontecer. Talvez, então ele vai ter uma assistência na hora, talvez não nos entenda de pronto, e contudo nossa cooperação irá segui-lo. Mais tarde veio a devotada mãe de Saraiva, lá do nosso Constantino, e perguntou, também desencarnada, foi falar com Fanuel: Fanuel, quero rogar os seus bons ofícios. Creio que a situação é difícil e perigosa. O mentor
generoso tranquilizou aquela mãezinha, dizendo: minha irmã pode voltar às suas tarefas espirituais plenamente confiante. Constantino não ficará sem a nossa colaboração. No outro dia, o velho Jerônimo, também amigo de Saraiva, depois das primeiras considerações, perguntou: amigo de Saraiva, é desencarnado. Fanuel, por que não procuras eliminar a dificuldade imediatamente? Para que der, né? Porque não, já é para cortar, corta logo, corta agora. O pobre médium não vive isento da ignorância peculiar aos encarnados do mundo. Não haverá meios de modificar a situação já agora. E Fanuel, com serenidade, de perfeito otimismo, esclareceu: Jerônimo, quando viveste na terra, ouviste falar alguma vez de estouro da boiada? Quando a boiada perde o controle, né? E ninguém consegue deter. E o Jerônimo disse: sem dúvida, ouvi falar sim. Pois a mente, quando obcecada pelo impulso do próprio capricho, olha a teimosia, é como uma reis, né? Uma vaquinha, um boizinho, sem controle. Continuou Fanuel bondoso: não se pode remediar a situação com êxito, ou seja, não se pode resolver a situação de forma bem-sucedida, senão a longas distâncias. Ou seja, temos que dar tempo ao tempo e resolver na hora certa, cirurgicamente. O primeiro recurso é a porteira forte. Evitar que a coisa saia de controle. Se esta não resolve, a porteira forte, recorre-se ao laço. Primeira porteira. Se a porteira arrebenta, recorre-se ao laço para pegar a reis que está correndo, sem controle. E tudo isso, embora magoe e fira o animal, constitui medida de salvação da morte certa. Pelas amizades que conquistou, vive Saraiva em pastagem muito extensa. Tem muito mérito, já tem um trabalho extenso. Para opor-lhe uma porteira, necessitamos longa distância. Ele pretende viajar mais de 1.000 quilômetros. Olha que interessante. Então, o limite exige longa distância. Esse ali já vai, quem sabe, não é? Alguma importância tem essa distância, e nós vamos ver aqui a importância dessa distância longa, mais de 1.000 quilômetros. Então, Jerônimo meditou sobre a explicação sábia do nosso Fanuel e mergulhou em silêncio. Assim que ele vai concluir, né, o Fanuel. Se falhar a porteira, recorrerei então ao laço, nesse trabalho de assistência. Vai doer, mas é melhor cair do que morrer, né? E ele também diz: não poderei cercar-lhe a mente caprichosa, senão a termo do objetivo. Por quê? Porque é prova. Ele tem que passar por essa prova. Não vai cair porque tem mérito de ser socorrido no final. Vai ser, como diz Fanuel, laçado, para não ir ali para o fracasso do trabalho espiritual. Por quê? Porque ele já tem mérito para isso. Daí a alguns dias era chamado por Fanuel, que lhe confiava os trabalhos de sua escola ativa, esclarecendo. Quem chamou quem? O Fanuel chamou o Jerônimo para ficar tomando conta da escola
que ele cuidava lá no mundo espiritual. O Fanuel tinha escola, chamou o Jerônimo, ó, fica aí na escola, é isso que ele vai falar agora. Peço que me substituas por 3 dias. Devo cercar hoje a mente de Constantino. Levarei na Tércio. Não vai sozinho, vai levar na Tércio. Mesmo porque, segundo já sabes, falhando os recursos iniciais, utilizarei outros meios mais fortes, que ele chamou de laço. Quando o vaqueiro laça a reis e a derruba. E sorrindo bondosamente acrescentava: quantas vezes o encarnado quebra uma perna ou se esvai em sangue de escoriações quando socorrido. São outras formas, muitas vezes usada para tirar de cena o encarnado de um determinado momento onde ele se exporia a alguma coisa que a espiritualidade não quer que ele se exponha. Nós temos aqui um caso que aconteceu com uma pessoa muito próxima, bastante interessante. Ela estava responsável por fazer uma sessão solene na Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados Estaduais, na capital de um estado muito importante. E ela faria uma sessão solene, juntamente com um deputado estadual, e pelo dia de Kardec, por um dia, uma efeméride espírita. E era o lançamento do filme do Chico, e foram convidados muitas pessoas do filme, e realmente a Assembleia Legislativa ficou repleta. Era um momento onde essa companheira ficaria em grande evidência. E ela estava muito feliz, porque afinal tinha tratado de todos os detalhes com muito esmero. E foi de carona com outro companheiro do movimento espírita para a Assembleia Legislativa. Era mesmo ali no Palácio Tiradentes, a Alerj, né? No Palácio Tiradentes, no centro do Rio. E por que dizemos isso? Porque, em vez de o companheiro ir na direção, era um final de tarde, de hora de rush, como se diz assim, um trânsito terrível, e chovia. E essa companheira, ela vinham os dois, ele vinha dirigindo, ela de carona, de Niterói em direção ao Rio, e quando chegou no Rio, em vez de descer o companheiro para pegar o centro do Rio, ele desceu na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. O que aconteceu? Ela chegou na sessão solene, acabou de coordenar o evento todo pelo telefone, porque nem havia, na época, internet com possibilidade daquilo ser nada. Então, ela ficou pelo telefone e correu tudo muito bem, mas houve ali um destaque de evidência que, falando sobre a questão da vaidade, né? Houve isso? Vai aparecer lá? Não vai, não. Passaram e a Reis caiu na Avenida Brasil. Até rimou, não é? Esse foi um caso bem interessante aqui, lendo, nos recordamos dessa história. Então, devemos admitir providências que tais no quadro dos serviços comuns, ou seja, de Jerônimo substituir o Fanuel para que ele pudesse ir assistir o nosso Saraiva. Assistirei Saraiva em todas as circunstâncias e talvez me demore. Com efeito, nessa noite, o médium
chegava à grande cidade depois de rodar 24 horas na estrada de ferro. Antes de atingir a estação dos braços efusivos, os aplausos superficiais, um amigo veio vê-lo, trazido por Fanuel. Era um amigo encarnado, mas foi levado por Fanuel a vê-lo. O que é que ia acontecer? Ele chegou e na manhã seguinte ia ser recebido, então, pelos companheiros. Ele ia chegar de noite, ia para o hotel e logo de manhã cedinho ia encontrar os companheiros. Mas quando ele chegou, então, ele foi recebido por esse companheiro que foi encaminhado pelo Fanuel. O amigo vem vê-lo, trazido por Fanuel, relacionando a ocorrência na série dos casos felizes. Abraçam-se, ou seja, foi um momento muito bom, abraçam-se, é quase meia-noite. Saraiva, cansadíssimo, aguarda o conforto da cama do hotel. O companheiro, muito feliz, exclama: "Por aqui tudo bem", falando com o nosso Saraiva. "Algumas dificuldades, mas creio que você gozará horas de entretenimento e descanso. Tenho a impressão de que numerosos amigos nossos disputam em torno de precários patrimônios materiais, mas isso não turvará o seu horizonte. Enfrentaremos a situação serenamente." Então, haviam problemas ali, mas ele disse: "Não se preocupe, a gente vai superar tudo, vai estar tudo certo." Natércio, o colaborador de Fanuel, lembra? Natércio veio para ajudar o nosso Saraiva e trouxe, Fanuel veio ajudar o Saraiva e trouxe Natércio com ele. Natércio, colaborador de Fanuel, aproxima-se do médium e aconselha a oração, pela via intuitiva. Era meia-noite, enorme o cansaço, mas Saraiva pede ao amigo que o ajude numa prece. Então, os dois ali fazem a prece, os encarnados. Não deveria inclinar-se à inspiração do alto antes de penetrar o terreno de serviços novos? O companheiro acedeu, concordou, e elevaram a mente e o coração ao plano superior. Meditaram e esperaram. Fanuel considerou chegada a hora de opor o impedimento prometido, ou seja, ele chegou ali. Vamos orar, mas tudo seguia. Ele não pensou em voltar, ele não pensou em não ir se expor a essa situação, porque ele já tinha sido informado de que a situação não estava boa. Mas mesmo assim, vou fazer a prece, mas vou ficar. E aí foi a hora que a porteira quebrou e só havia ao cowboy, no caso nosso Fanuel, a opção de laçar a Reis, laçar o médium, para fazer que ele parasse. Então, Fanuel considerou chegada a hora de opor o impedimento prometido. Tomando a mão de Constantino, escreveu firme. Estava lá orando, ele estava concentrado. Então, ele veio. Então, ele tinha a psicofonia e tinha também a psicografia. De novo, lembra Chico. E pela própria mão do médium, do Saraiva, Fanuel escreveu o seguinte: grande é a luta, áspera a discórdia. Nossos irmãos ignorantes da luz espiritual contendem, ou seja, lutam na ambição e no personalismo destruidores. Necessitam de bisturi a fim de vazarem o tumor da má vontade. Quererias servir como instrumento, meu filho, quando estás sendo utilizado em tarefa superior? Quererias servir de instrumento, meu filho, quando estás sendo utilizado em tarefa superior?
considera as responsabilidades que te cabem. E se prezas a nossa humilde opinião, regressa a todo pano, ou seja, o mais rápido possível, antes do amanhecer. Então, o que ele faz? Ele esperou que ele chegasse por si mesmo a essa conclusão. Não chegou, andou mais de 1.000 quilômetros. Olha lá, o campo era largo, era vasto. Por quê? Porque ele não era simplesmente um médium de uma localidade pequena. Ele era conhecido por todo o Brasil. Então, ele ia para lugares longe. E quando chegou, então, veio assim. Bom, até que não percebeu, não vai perceber. Acabou a sutileza. E ele tinha assistência, tinha mérito suficiente e tinha, vamos dizer assim, um trabalho que tinha uma importância para a espiritualidade que não queria abrir mão dele, portanto, precisava preservá-lo. Sendo assim, ele precisava sair dali, porque ali era uma cilada e tanto. Fanuel não se estendeu em outras considerações, não explicou mais nada, é isso. Se, porque fica sempre o livre-arbítrio, se prezas a nossa humilde opinião, quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se prezas a nossa humilde opinião, regressa o mais breve possível, antes do amanhecer. E ficou por isso, não falou mais nada. Constantino sentia amarguras de derrotado. E o festival e as homenagens, os amigos que estavam ali cheios da verdadeira fé, isso é o que ele está ali, não é? Pensando, frustradíssimo, muito frustrado, ele veio para aquilo. E Fanuel disse, volta. Por quê? Porque estás sendo utilizado em tarefa superior. Isto aí vai botar tudo em xeque. Num átimo, Natércio aplica-lhe fluidos salutares. Saraiva lê a mensagem em voz alta. Está muito pálido, desencantado. Mas os fluidos de Natércio o envolvem inteiramente, atenuando os efeitos dolorosos da volta à realidade e ao dever. No choque, eu estou aqui para satisfazer meu ego ou para servir na seara? Ele achava que é a mesma coisa. O Fanuel disse, não, é um ou outro. Levou aquele impacto, aquele choque, teve que ver o que não estava querendo ver, pela vaidade. Por quê? Está encarnado. De provas e expiações, é isso. E, muito desencantado, foi ajudado ali pelos fluidos que o Natércio lhe transmitiu, a fim de atenuar os efeitos dolorosos da volta à realidade e ao dever. Constantino cria forças e diz, se é assim, vamos voltar. E diante do amigo admirado, aquele amigo, né, que foi recebê-lo, que contou as coisas e tal, diante do amigo admirado, tomou o comboio de regresso, tomou o trem de regresso, pela madrugada, antes do amanhecer. Nem chegou na cama do tempo. Foi dali, de volta, pegou o trem para voltar. Entretanto, somente na volta, cessada a influência do doce Natércio, Constantino verificou que sua mágoa era profunda. Viajar mais de 1.000 quilômetros, sacrificar-se
e voltar sem atingir o menor dos objetivos? Dias passaram sobre os seus desgostos e o médium, na primeira reunião, recebeu encorajadora mensagem de Fanuel, que lhe dizia contente. Atenção para a mensagem de Fanuel. Estou satisfeito. Se não posso te dar uma boa nota em prudência, a porteira, concedo-te ótima classificação em obediência. Ou seja, se permitiu ser laçado. Obediência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque aquela mensagem do Fanuel tinha muito de imperativo, por mais que ele tenha dito, se prezas a minha humilde opinião, se tiver juízo, vai fazer. Se não te posso dar boa nota em prudência, concedo-te ótima classificação em obediência. Não te agastes, Constantino, ou seja, não fica assim tão aflito. Ninguém pode despertar do sono a toque de ternura. Quem já não despertou com aquele despertador que a alma parece que vai sair do corpo? Ou com a mãe generosamente batendo na porta do quarto. Levanta, vai perder a hora da aula. Quem não, quem nunca? Às vezes são necessários jatos de água fria. E quem poderá afirmar que isso já não seja assistência amorosa? Claro, porque quem está despertando para que se dê atenção às necessidades e urgências da vida não quer mal a pessoa que está dormindo, só quer que ela desperte, ela está com aquele sono pesado. Saraiva, mais animado, retomou a luta, mas até hoje talvez ignore. Se não ganhar a boa nota em prudência, nem mesmo a obediência lhe pertencia. Afinal, o nosso Natércio, né, ajudou com aquelas energias para que ele tivesse força em obedecer. Ele não tem ideia disso, né, do passe que ele recebeu, do apoio fluídico que ele recebeu. Então, a obediência foi ali sustentada para que ele tomasse a decisão mais acertada. É isso, nossa, história maravilhosa, não? Assistência espiritual. É isso, amigos queridos. Olha, esse bateu os recordes todos. Quase 1 hora de história. Semana que vem estaremos de volta com mais um Escuta que aí vem história. Até semana que vem, queridos amigos. Muita paz a todos.